Eita, opa, vamos aqui, Ctrl C, agora sim, aqui, show. Faça um programa que lê uma matriz de 3 por 3 elementos. Então aqui, ó, eu vou primeiramente fazer a minha matriz, vou chamar de A dessa vez, só para contrariar, né? 3 por 3 elementos, pessoal. Então é isso aqui, ó, 3 por 3 elementos vai dar 9 elementos no total. Aí ele pede para ler esses 3 elementos. Como vocês sabem, eu vou fazer um int I que começa em 0, o I menor que 3 e mais. Aí vou copiar isso aqui, só que dessa vez eu vou usar um J. Certo? Aqui. Fechei aqui o for. Estou com 2 fors, portanto. Vou até copiar esse printf. Ó, aqui tem o return 0, o código acaba aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse for, eu vou colocar o printf, pedindo para ele colocar aqui, ó, o elemento, né? Elemento. Vou até deixar bonitinho aqui, ó, %i, copiar isso aqui 2 vezes, para colocar aqui o i e o j, né? E aí o usuário vai ter aqui à sua disposição, bem bonitinho, uma mensagem personalizada na hora dele digitar. A gente sabe que é um inteiro, porque o exercício está falando lá para ler uma matriz de 3 elementos, usando, cada um multiplica por 5, o resultado, não está falando se é inteiro. Vamos fazer com float então. Tá? Só para garantir, ó, apesar de ser float aqui, os índices da matriz sempre são inteiros, então aqui continua sendo inteiro, tá, pessoal? Isso é importante de observar. Agora aqui vamos fazer então, se é float, vai ser um %f. Aliás, %f aqui. E aqui um E comercial, A, I e J. Certo? O scanf aqui, %f por ser uma matriz de floats, e aqui os índices 0 e 0 no primeiro elemento, 0 e 1 no segundo e assim por diante, ok? Capturei a matriz toda. Agora está dizendo assim, ó, multiplica cada elemento por 5, deixa eu até dar um enter aqui, ó, multiplica cada elemento por 5 e imprime o resultado. Aqui a gente pode fazer de duas maneiras, ó, eu vou fazer de maneira mais simples, tá certo? Que é o que? Eu vou copiar esses 2 fors, aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, entrada, processamento e saída. Nós não vamos fazer processamento. Direto na saída, olha o que a gente vai fazer. Ó. Tá? Essa é uma maneira de fazer depois, que é uma mais simples, depois fazer uma mais completa, que é a ideal. Ó, eu vou pegar aqui, ó, esses 2 fors, veja que é exatamente igual aos fors que eu usei para capturar os dados. Exatamente igual. Tá? E esses fors, o que eu vou fazer? Eu vou usar eles aqui já para imprimir, ó, printf, %.2f, na verdade não é só .2, eu vou colocar 5.2, então ele vai imprimir o número com 5 caracteres de tamanho, tá certo? 5 caracteres e sendo obrigatoriamente 2 depois do ponto, do decimal aí. Então fiz isso aqui, printf aqui e vou colocar matriz IJ. Na videoaula sobre matrizes, a gente explica o porquê que aqui, ó, porque esse for vai imprimir a primeira linha dos elementos. Né? Se tu está pensando em linha e coluna, primeira dimensão, linha e segunda coluna, esse aqui imprime a primeira linha. Depois você precisa ter um printf/n aqui para pular para a próxima linha na hora de imprimir a segunda linha da matriz, senão ele vai imprimir todos os elementos um do lado do outro. Né? Não é isso que você quer imprimir em formato de matriz, por isso é importante esse /n aqui. E aqui o que eu vou fazer? Na hora de imprimir eu estou multiplicando por 5, porque isso que pede exercício. Né? Lê a matriz, multiplica por 5 e imprime o resultado. Então na hora de imprimir, eu nem faço processamento, na hora de imprimir eu já estou multiplicando por 5. Perceba que só a impressão vai ser multiplicada por 5. A minha matriz vai continuar com os elementos ainda no valor original. Então, quando eu rodar isso aqui, ó, vou puxar o terminal aqui, elemento, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, último, ó, como é uma matriz 3 por 3, esse é o último elemento. Quando eu der o Enter, ele vai exibir, ó, a matriz multiplicada por 5. Como foi de 1 a 9, é a tabuada do 5 aqui, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 vezes 9, depois 45, ok? Então, está aqui a matriz no formato de matriz bonitinho, está resolvido o exercício. Mas, se você quiser, a gente pode armazenar esses valores, já vou mostrar como fazer. Ó, o mesmo for aqui, ó, eu vou copiar e colar aqui, só que ao invés de eu imprimir, isso aqui não vai ter, porque é só um processamento agora, ó, ao invés de eu imprimir isso aqui, eu só vou atualizar o valor do elemento. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui que
o AI na posição J recebe o próprio A, posso copiar aqui, ó. Recebe o próprio AI na posição, na primeira dimensão e segunda dimensão J, né? O AIJ recebe o próprio AIJ, ele mesmo, multiplicado por 5. Tá? Poderia fazer também aqui, ó, usando aquele vezes igual 5. Ó. Isso aqui seria igual a fazer isso aqui, né? Ou poderia, nossa, que horror, tudo maiúsculo, ou poderia ser, né, isso aqui, certo? Que daí você está atribuindo o próprio valor e multiplicando por 5, ok? Se eu fizer isso, eu vou deixar esse valor multiplicado por 5 na matriz, e aí na saída eu não posso multiplicar por 5 de novo, eu tenho que tirar. Né? Para o usuário isso aqui você não vai perceber, porque não tem nenhuma interação com o usuário, nenhum printf, nenhum scanf, é só um processamento. Tá? Mas aí para ficar completinho, então vamos deixar então a entrada, o processamento e a saída. Ok? Quando eu rodar, vai funcionar igual. Vamos colocar aqui dessa vez a 5. Aliás, 5 não. Falei 5, digitei 10. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Ó. Multiplicou tudo por 5, ficou aí. Ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Como os números aqui ficaram com 3 dígitos e eu pedi para imprimir aqui na saída com percent 5.2f, ó, ele imprime sempre com 5 aqui, ó, né? Ponto 2 aqui, então aqui são sempre 3 caracteres com o ponto e mais 2 aqui. Como ele passou, por isso que ele desalinhou aqui, ó. Tá? Eu teria que colocar 6.2 aqui, que daí ele, para números de até 3 caracteres antes do ponto, aí ele iria imprimir numa boa. Tá certo? Então, tá perfeito o exercício, funcionando bem, imprimindo a matriz certinho, multiplicada por 5, é o que a gente queria, resolvida a questão 8.11. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde depois. Tá bom? Agora vamos para